paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar contigo. Por isso, começo declarando aí onde você estiver. Fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. Já quero te desejar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um ótimo fim de semana na presença do grande eu sou, e eu tenho certeza que você vai continuar adorando e exaltando, porque Ele cuidou da sua semana, cuidou da minha. Aqui na minha blusa tem escrito, Deus te quer sorrindo, não sei se dá para você ver daí, mas o Espírito Santo, Ele me trouxe a ousar e me lembrou, né, no momento aqui da palavra, louvado seja Deus, porque é assim que Deus Ele te quer, e é assim que Deus Ele me quer. E eu quero convidar você para louvar. Não sei se você conhece este louvor, mas no momento que o Espírito Santo me trouxe essa palavra que eu li, o Espírito Santo me lembrou deste louvor, e eu quero louvar a Deus, porque é Ele quem sempre toma a direção e nós estamos aqui para obedecer. Então que o céu te abençoe. Vamos adorar, seja muito bem-vindo. Glória a Jesus. Acalma tua alma angustiada, Deus tá vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Glória a Jesus. Não me importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Glória a Jesus, glória a Deus. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então não há pra que temer. Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Você não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus já está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Glória a Jesus. Tenha certeza que enquanto você abre a sua boca para louvar e adorar, Ele tem cuidado de você. Por isso não tema, apenas confie no Senhor Jesus. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Glória a Jesus. Ele cuida da sua casa, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida de tudo aquilo que te traz preocupação, de tudo aquilo que te traz aflição. Enquanto, oh aleluia, enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus já está fazendo. Olha, não precisa mais temer, porque enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Você não precisa se preocupar, porque enquanto tu adorar, Deus cuidando está. Glória a Jesus, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida.
Deus, Ele é cuidadoso. Deus, Ele é um Pai maravilhoso, misericordioso. E eu tenho certeza que assim como Ele tem cuidado de mim, louvado seja Deus, Ele também tem cuidado de ti. A Bíblia vem dizer que Ele é um Deus zeloso. Imagine se nós, seres humanos, temos a capacidade de cuidar das pessoas que nós amamos. Imagine o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que não poupou seu único filho por amor à minha vida, por amor à sua vida. Você acha mesmo que Ele não cuidaria de mim, que Ele não cuidaria de você? A Bíblia vem dizer que Ele não poupou, louvado seja Deus, o seu filho, por amor de mim e de você. Imagine só se, além de não ter poupado, será que Ele não iria cuidar daquilo que Ele mesmo criou e daquilo, louvado seja Deus, que Ele permitiu que o seu filho tão amado, tão santo, tão maravilhoso viesse, para que eu e você tivéssemos direito à salvação. Deus, Ele vem me lembrar e te lembrar que Ele cuida, Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é abrigo. A Bíblia descreve o nosso Deus como a nossa torre forte, como o nosso alto refúgio, como a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como o nosso abrigo, o nosso esconderijo, o nosso pavilhão secreto é o Senhor Jesus. Glória a Deus para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos dá vitória. Ele é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. Oh, louvado seja Deus, e fora dele não há outro. É por isso que nós, aleluia, necessitamos dele, porque nós fazemos parte do seu corpo. E um membro fora do corpo deixa de ser membro. Louvado seja Deus, mas aquele membro que se encontra no corpo, ele faz parte do corpo. E Deus vem dizer que você faz parte deste corpo, o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, e nós fazemos parte deste membro. Ainda que nós viemos a ser o dedinho, o midinho do pé, ainda que nós viemos a ser, louvado seja Deus, a unha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você e eu somos importantes para o Senhor. A Bíblia vem dizer que quando Deus, Ele tira o povo do Egito, a Bíblia vem dizer que Deus, Ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não deixaria nem que um pedaço de unha ficasse. Para você ter uma ideia de quanto Deus, Ele é extraordinário e cuidadoso com aquilo. Louvado seja Deus que é meu e teu. Eu quero louvar o nome santo do Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem te sustentado e tem me sustentado. E eu quero compartilhar com você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma palavra que está lá no livro de João, no capítulo de número 13, no versículo de número 7, que diz assim: louvado seja Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 13, verso de número 7. Nós vamos focar neste dia, mas o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do verso de número 3 diz assim: e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs a água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tu todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. E eu quero voltar em um versículo, que é o versículo que Deus falou ao meu coração. E por intermédio do louvor eu tenho certeza que você já entendeu o
que Deus ele está querendo falar com você. Porque o Espírito Santo que se move aqui, ele se move aí também. E a Bíblia diz assim no versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. A Bíblia vem falar aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acerca de quando Jesus está ali para ser crucificado, momentos antes da ceia, onde a Bíblia vem dizer que Jesus ele lava os pés dos discípulos. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim, versículo 2: e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. E a Bíblia vem dizer que Jesus, então, ele fala para os discípulos que aquela toalha que ele cingiu-se, ele vai lavar os pés dos discípulos e vai ali, louvado seja Deus, enxugar. E a Bíblia nos diz, versículo 6 diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Pedro estava fazendo uma pergunta, porque Pedro entendia que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, e ele está dizendo: como pode alguém santo, alguém poderoso, lavar os pés de um pecador? E a Bíblia vem dizer que Jesus então respondeu-lhe e disse: glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. O que eu faço hoje, você não entende agora, mas tu saberás depois. E aqui o Espírito Santo, ele quer falar comigo e contigo. Porque muitas das vezes, a forma de Jesus fazer as coisas na minha e na sua vida é completamente diferente daquilo que eu e você estamos esperando. A Bíblia vem dizer que Jesus, sendo Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele se fez servo, louvado seja Deus, e ele lavou os pés dos discípulos. E a Bíblia vem dizer que então ali naquele momento, Pedro indaga a Jesus. Mas Jesus ele dá uma resposta que vai me fazer refletir e vai te fazer refletir. A Bíblia diz que Jesus diz assim: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E Deus vem dizer que o que ele faz hoje, eu e você não entendemos. Eu e você muitas das vezes questionamos. Eu e você não entendemos a lógica de tudo aquilo. Jesus estava dizendo que era preciso lavar os pés. Por quê? Porque os meus passos e os teus passos têm que ser passos retos diante do Senhor. Jesus estava fazendo ali, louvado seja Deus, uma simbologia e uma comparação. Porque quando, aleluia, na tradição judaica, para se entrar, louvado seja Deus, em uma residência, era preciso purificar os pés. Lá no livro, louvado seja Deus, no Novo Testamento, você vai ver quando Jesus ele faz o milagre ali no casamento, a transformação. A Bíblia vem dizer que na festa tinha talhas cheias de água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas águas que estavam nessas talhas, que Jesus pega para transformar em vinho, são águas da purificação, porque era necessário todo aquele que entrava, louvado seja Deus, na casa, tinha que lavar os pés. E Deus estava querendo dizer para aqueles discípulos que todos aqueles que fossem entrar no reino de Deus, teria que lavar os seus pés, teria que se purificar. Só que os discípulos, eles não estavam entendendo. E não é diferente nos tempos de hoje. Deus está buscando uma purificação. Deus está buscando, louvado seja Deus, que nós venhamos a nos limpar. É por isso que Jesus ele diz assim: estou lavando os seus pés porque preciso te purificar. E se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Mas aí Pedro, louvado seja Deus, na inocência e com a falta de entendimento ali, mas ele não tinha malícia.
A Bíblia vem dizer que Pedro então diz assim: então não lava apenas os meus pés, mas lava também o meu corpo inteiro. Aí Jesus diz assim: não, porque aquele que lava os pés, louvado seja Deus, o corpo inteiro está limpo. Por quê? Porque entendeu que é os passos que nós damos, caminho de retidão, como está escrito lá no Salmo de número 23, que nós devemos caminhar por caminhos de veredas de justiça. É o caminho que Deus nos apresenta, a sua palavra. Mas Deus, ele quer ir muito mais além do que apenas também revelar o que está escrito acerca da purificação. Deus, ele quer falar para você que você pode não estar entendendo o momento que você está vivendo, você pode não estar entendendo, louvado seja Deus, a situação que você está passando, assim como Pedro, ele não entendeu o porquê que era necessário Jesus lavar os seus pés. E Jesus, ele explicou: você não entende agora, você não está percebendo agora, mas amanhã você vai entender. Pedro não entendia porque que era necessário Jesus lavar os seus pés. Era necessário ele ser purificado para começar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os ministérios. Eles iriam ali representar Jesus na terra. E Jesus está dizendo que tudo que eu e você passamos tem um porquê. E quem sabe você não tem entendido. E Deus está dizendo: é para glorificar o meu nome. É para que você, louvado seja Deus, alcance santidade, alcance graça, alcance poder e autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus no meu nome. A Bíblia vem dizer que os discípulos, eles não entenderam. Eu tenho certeza que nenhum deles, mas somente Pedro. Somente Pedro teve a ousadia não no quesito de, louvado seja Deus, da palavra mundana, mas no quesito da palavra de você ter ali o despertamento de perguntar o porquê que era necessário. E Deus está dizendo que muitas das vezes você não entende a forma dele trabalhar, mas lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso. Você vai entender o porquê que muitas das vezes foi preciso. Oh, louvado é Jesus. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, foi preciso que o povo passasse no deserto. Tinha outro caminho, mas aquele povo tinha ficado escravizado cerca de 400 anos. Eles precisavam aprender a ser livres. Eles precisavam caminhar com as próprias pernas. Eles precisavam de um norte. Eles precisavam confiar de todo o coração, de todo entendimento no Senhor. E Deus então permite aquele povo caminhar pelo deserto. Mas tinha um motivo. Eles não estavam entendendo que o deserto era um tempo. Eles não estavam entendendo que o momento de caminhar no deserto iria passar. A Bíblia vem dizer lá no Salmo de número 30, versículo de número 5, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Você pode não estar entendendo esse processo todo, mas amanhã você vai entender. Eu tenho certeza que depois que Pedro passou por todo aquele processo, eu tenho certeza que depois da crucificação, depois que Pedro nega Jesus 3 vezes e ele se reconcilia com o ministério, Pedro ele entende por que Jesus lavou os pés dele. Pedro entende que ele precisava ser purificado pelo dono da purificação. E Deus está dizendo que no momento certo você vai entender. Você vai entender o porquê de tanta luta. Você vai entender o porquê de algumas situações que muitas das vezes você não consegue entender, que você muitas das vezes não consegue nem explicar. E a Bíblia diz, versículo de número 7, eu vou repetir, porque o Espírito Santo, ele quer que eu e você venhamos a entender que o que ele faz hoje, nós não entendemos, mas amanhã, tem um amanhã. Deus está dizendo que não vai ficar apenas no hoje. Como assim? Não vai ficar apenas no momento em que você não entende nada. Vai chegar no momento que você vai entender. E aqui eu trago uma tradução bíblica. A Bíblia vem dizer que quando Deus permitiu que os irmãos de José vendessem ele, José não entendeu. Mas José ele foi vendido. Deus tinha dado um sonho que os feixes dos seus irmãos iriam se curvar perante o feixe dele. Mas aí acontece muito ao contrário daquilo que Deus ele tinha falado, daquilo que Deus ele tinha mostrado. E quem sabe você não está entendendo nada, porque está tudo ao contrário daquilo que Deus falou. Quem sabe está tudo ao contrário daquilo que Deus te prometeu. Deus tinha mostrado para José que os feixes dos seus irmãos iriam se curvar. Mas aí o que é que acontece? Os irmãos de José vendem ele.
Então é totalmente, louvado seja Deus, pela ótica humana, contraditório para mim e para você, mas para o céu não é. Porque enquanto eu e você não estamos entendendo, o céu está trabalhando. Enquanto eu e você não estamos compreendendo, o céu está fazendo. Oh, aramá, chorecalau, aramá. E a Bíblia vem dizer que embora eu e você venhamos a não entender, isso não impede o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. A Bíblia vem dizer que mesmo José não entendendo por que ele foi vendido, por que ele foi parar no Egito como escravo, por que ele foi acusado, louvado seja Deus, pela mulher de Potifar, por que ele vai parar na prisão, porque ele chega na prisão, ele interpreta, louvado seja Deus, 2 sonhos e ele pede para alguém se lembrar dele. E a Bíblia vem dizer que passa 2 anos e a pessoa não se lembra. Mas aí no tempo certo, no tempo oportuno, Deus faz o faraó sonhar. Oh, louvado seja Deus. E aí a Bíblia vem dizer que aquele que se esqueceu do pedido que José fez, que se lembrasse dele quando chegasse perante o faraó, se lembra que alguém interpretou o sonho. E a Bíblia vem dizer que então, quando José ele chega reinar, louvado seja Deus, passa mais um tempo e ali acontece uma seca. Aí a Bíblia vem dizer que toda a região, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai para o Egito em busca do trigo que Deus fez com que José estocasse pela sua misericórdia e sabedoria. Aí a Bíblia diz que os irmãos de José descem, louvado seja Deus, para o Egito para buscar comida, e quando chega lá, José os reconhece. Aí a Bíblia vem dizer que tem toda, louvado seja Deus, acontecimentos ali, naquela situação. E a Bíblia nos diz, se você for ler, está lá escrito, louvado seja Deus, em Gênesis, no capítulo 42 da Bíblia. Se você e eu e você formos ler, se você e eu e você formos ler, a Bíblia vem dizer que José, quando ele se encontra com os irmãos e ele revela a sua identidade, porque a Bíblia diz que os irmãos de José não o conhecem. Tamanho foi o milagre que Deus ele fez. Aí a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que José lhe fala assim para os seus irmãos: louvado seja Deus, que Deus foi que permitiu, que Deus ele transformou em bem tudo aquilo que o fizeram. Ele diz: agora eu sei o porquê, não foi por causa de vocês. Se você ler a história, louvado seja Deus, José ele explica para os irmãos que ele entendeu que os irmãos o venderam não apenas porque quis vender, não apenas porque, louvado seja Deus, era do propósito deles, mas porque tinha, aleluia, que se cumprir o sonho que Deus ele mostrou. E Deus vem dizer para você que de um jeito ou de outro, aquilo que ele te falou se cumprirá. José ele não entendeu quando ele foi vendido e nem o porquê foi vendido. José ele não entendeu porque que mesmo depois de ter sido vendido, ele é acusado. Ele não entendeu naquele momento que tudo aquilo era um tratamento, era um estágio, era um preparo de Deus. A Bíblia vem dizer que quando José é vendido, ele vai administrar a casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar inventa uma calúnia, aí ele vai agora para a prisão. Quando ele chega na prisão, ele cai nas graças do carcereiro. E o homem lá que administrava a prisão começa a perceber que Jesus é alguém que José é alguém que tem um entendimento e coloca ele para administrar a prisão. José não entendeu que tudo aquilo era um tratamento para que ele aprendesse a administrar e lá na frente ele poder governar. E aquilo que você passa hoje é um tratamento para que Deus venha a te entregar algo que ele te falou. E quem sabe você não está entendendo nada, mas Deus vem dizer para você: tenha certeza na palavra do céu, porque essa palavra ela é verdadeira. Ela não mente. A Bíblia vem dizer que eu e você não entendemos agora, mas amanhã nós vamos entender. E é por isso que Deus ele trouxe esse louvor. É sempre melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ainda que você não entenda,
ainda que você não compreenda, ainda que você olhe e você diga, tá tudo ao contrário daquilo que Deus falou, tá tudo ao contrário daquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus prometeu. Mas quem foi que disse que no fim não vai ser da forma como Deus ele falou? Quem foi que disse que no fim não vai ser da forma como Deus ele te prometeu? Se José fosse parar de crer, parar de adorar ao Senhor, ele iria ficar ali naquela prisão, atrasando, louvado seja Deus, seu milagre. Deus vem dizer para você que você pode não estar entendendo agora, mas adora. Você pode não estar compreendendo agora, mas ora. Você pode não estar, louvado seja Deus, vendo aquilo que você queria ver. Não deixe de crer. Porque você pode não estar entendendo agora, mas vai chegar o amanhã para você entender. E você vai poder dizer, louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque mesmo não entendendo, louvado seja Deus, eu quero declarar como Jó declarou, bem sei eu que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Bem sei eu que o Senhor se levantará do trono em meu favor. A Bíblia diz que Jó, com toda a sua situação, ele não pecou com os lábios. E aqui o Espírito Santo, ele quer repetir mais uma vez. Você pode não entender hoje. Você pode não ter entendido toda essa situação que você passou, ou que você viveu, ou que você vive. Ou que você pode estar vivendo atualmente no momento. Mas Deus está dizendo, amanhã você vai entender. Você vai entender porque que eu permiti tudo isso. E você vai compreender porque que foi preciso passar por tudo isso. Os discípulos não compreenderam que era necessário Jesus lavar os pés deles, porque existia ali uma cultura judaica que era necessário purificar os pés para entrar na casa. O que Deus estava querendo dizer por intermédio de Jesus aos discípulos era: é preciso se purificar para entrar no Santo dos Santos, para entrar no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas lá na frente, Pedro ele vai entender. E Deus está dizendo que lá na frente, você e eu também vamos entender. E você vai poder dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não entendia nada quando eu estava passando aquele processo. Eu não entendia, louvado seja Deus, quando eu estava passando aquela dificuldade, mas hoje eu sei. Eu sei que me fortaleceu, eu sei que eu cresci, eu sei que eu aprendi. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus ele transformou por intermédio daquela situação. E eu não entendia naquele momento. Mas eu vou poder dizer, hoje eu entendo. Que nós possamos entender que nem sempre eu e você vamos entender aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está querendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o importante é saber que amanhã eu e você vamos entender. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Está lá no livro de João, capítulo de número 13, o versículo que Deus colocou no meu coração para que a gente viesse destrinchar aqui um pouco, foi o versículo de número 7, que vem falar assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E Deus está dizendo, você pode não estar sabendo hoje, mas amanhã você vai entender. O amanhã vai chegar. Não vai ficar apenas no hoje, não vai ficar apenas no agora, não vai ficar apenas neste momento. Tem um novo tempo. Tem um novo tempo. E Deus está dizendo, e você vai entender. Se nós olharmos o processo de alguns alimentos, vamos pegar aqui a uva. A uva ela é pisada, ela é esmagada, louvado seja Deus, é tirado os caroços, a pele, passa na peneira, por vários processos, para então ser formado ali o suco ou o vinho. A mesma coisa é a azeitona. Para que venha dar,
o melhor azeite, o azeite puro, passa na prensa. E Deus está dizendo que para nós, glória a Jesus, darmos o melhor, para nós exalarmos o melhor, para nós recebermos o melhor, oh aleluia. Muitas das vezes vai ser preciso passar na prensa. Muitas das vezes vai ser preciso ser esmagado. Oh, alabadalawaramá. Muitas das vezes vai ser preciso, louvado seja Deus, passar por tudo isso. Mas amanhã nós vamos entender. E aí quando tudo aquilo passa, o vinho, ele não é mais algo pisado. Ele é algo que é degustado. É algo que passa a ter sabor diferenciado. A mesma coisa é o azeite. Tudo isso é para ter, aleluia, o melhor de ti e para que Deus também venha dar o melhor dele para ti. E quem sabe, o fato de nós não entendermos, né? Muitas das vezes nos faz murmurar, nos faz retroceder, nos faz parar. Mas Deus está dizendo, ainda que você não entenda, continue caminhando. Ainda que você não entenda, continue confiando, continue adorando, continue crendo no poder do Senhor Jesus, porque Ele faz muito mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Deus te abençoe poderosamente, te dê uma semana abençoada na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembre-se sempre que você pode não estar entendendo agora, mas amanhã o próprio Deus vai te fazer entender. Que Deus proteja a sua casa, a sua família, guarde a sua vida, guarde seu pensamento, guarde as suas emoções, guarde o seu coração. E que o seu coração tenha plena certeza e a convicção de que em tudo você é mais do que vencedor. Que ainda que você não esteja entendendo, que o Pai e o Espírito Santo coloque no seu coração uma força, um vigor para você continuar seguindo, para você continuar declarando. Eu posso não estar vendo, mas eu estou crendo, porque está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. É por isso que nós esperamos no Senhor. É por isso que nós cremos, ainda que nós não venhamos a estar vendo. É tendo a certeza de que Ele fará, de que assim como Ele fez na vida de José, assim como Ele fez, louvado seja Deus, na vida de Esté, na vida de Davi, ainda que eles não tivessem entendendo nada. Davi, ele foi ungido rei. A Bíblia vem dizer que o profeta subiu para ungir Davi. E depois daquele dia, Davi começou a ser perseguido. E Davi poderia não estar entendendo. Mas a Bíblia vem dizer que lá na frente, Davi entendeu. E eu declaro aqui que vai ter o amanhã para que você possa entender. Eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus que o amanhã chegue. Para que você possa ver que valeu a pena esperar, confiar e acreditar no Senhor Jeová. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz. Palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação, livro de João, capítulo de número 13. Deixa teu like, compartilha aí para que assim outros corações e outras vidas sejam alcançadas e você me ajude aí nesse ministério, né? Louvado seja Deus, sendo um missionário, compartilhando a palavra do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade de Deus entrar aí no seu ambiente, no seu coração por intermédio da minha vida e que os céus continuem. Louvado seja Deus, abençoando você em nome do Senhor Jesus. Amém.